Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao meu canal Casa Comum e Nossas Culturas. Nos últimos vídeos, nós vimos os 3 sonhos do Papa Francisco em relação à Amazônia. O Papa sonha não somente com a sociedade, a cultura e a natureza, mas também ele sonha com a Igreja. Vamos refletir hoje sobre o 4º sonho do Papa Francisco, um sonho eclesial. Através deste sonho, ele chama a atenção da Igreja para que ela caminhe junto com os povos amazônicos. O caminho não é apenas para evangelizar os grupos étnicos da Amazônia, mas também para dar um rosto amazônico à Igreja. Para o Papa, a melhor forma de ser uma igreja é aquela que cresce numa cultura do encontro, rumo à harmonia pluriforme. Apesar dos muitos desafios e necessidades e angústias, a Amazônia caminha com a esperança. Ele deseja que essas angústias e os gritos da Amazônia, sejam ouvidos e atendidos, possivelmente por meio das organizações sociais, dos recursos técnicos, dos espaços de debate e dos programas políticos. Além disso, ele convoca a Igreja a empenhar-se lado a lado com todos e a levar aos outros a proposta de nova vida em Cristo. O Papa afirma que os códigos de doutrina ou um imperativo moral não dão sentido à Igreja, se não houver quem dê a vida por eles. Para dar vida ao ensinamento da Igreja, é preciso oferecer justiça e dignidade àqueles que as merecem, Assim, ele pede que a Igreja defenda os direitos dos mais pobres e abandonados. E os pobres da miséria material. Ele disse: não podemos lhes ocultar que fazemos isso, porque reconhecemos Cristo neles e porque descobrimos a imensa dignidade a eles concedida por Deus Pai, que os ama infinitamente. Do mesmo modo, ele pede que a Igreja promova a enculturação na Amazônia. Nesse processo, a Igreja não pode deixar de moldar sua própria identidade na escuta e no diálogo com as pessoas e com as realidades históricas do território. Sobre a enculturação, o Papa disse: nada despreza do bem que já existe nas culturas amazônicas, mas recebe-o e leva-o
à plenitude, à luz do Evangelho. Citando a exortação apostólica Evangelii Gaudium, número 115, ele afirma: a enculturação baseia-se na convicção de que a graça supõe a cultura e o dom de Deus encarna-se na cultura de quem o recebe. Na sua opinião, esse processo de enculturação implica um duplo movimento. De um lado, uma dinâmica de fecundação que permite o Evangelho se concretize numa cultura ou numa comunidade que o acolhe, pois o Espírito Santo fecunda essa cultura com a força transformadora do Evangelho. Do outro, a própria Igreja vive um caminho de recepção, enriquecendo-se com aquilo que o Espírito já havia misteriosamente semeado naquela comunidade ou cultura. Além disso, o Papa falou sobre a enculturação social e espiritual e sobre a santidade amazônica. Para ele, o coração do Evangelho está entre a evangelização e a promoção humana. A enculturação social significa que a ação da Igreja deve atender às necessidades de pobreza e de abandono de tantos habitantes da Amazônia, defendendo os direitos humanos e fazendo resplandecer o rosto de Cristo no meio dos pobres e indefesos. Por isso, ele recomenda que a Igreja ofereça uma adequada formação aos agentes pastorais na doutrina social da Igreja. A enculturação espiritual significa que a Igreja dará também um rosto espiritual à sua ação social. Ou seja, a enculturação do Evangelho deve integrar a dimensão social e a espiritual, para que os mais pobres não sintam a necessidade de buscar fora da Igreja uma espiritualidade que responda aos seus anseios e questões transcendentes. Por fim, sobre a santidade, o Papa disse: assim poderão nascer testemunhos de santidade com o rosto amazônico, que não sejam cópias de modelos de outros lugares. Uma santidade feita de encontro e dedicação, de contemplação e serviço, de solidão acolhedora e vida comum, de jubilosa sobriedade e luta pela justiça. Ele quer dizer que a santidade não deve ser copiada de outros modelos. Cada pessoa, segundo seu caminho, pode alcançar a santidade dentro do contexto amazônico. A santidade dos modelos amazônicos também implica os povos, pois a graça divina se encarna e brilha com traços distintos. Assim, da Igreja Amazônica surgirão
novos santos pelos quais os povos da Amazônia poderão se inspirar e crescer na santidade. Esse é o quarto e o último sonho do Papa Francisco.